fulosada. Folgada? Não. Em comunidades quilombolas do sertão da Bahia, fulosada quer dizer um lugar florido com uma grande variedade de flores. É assim que eu falo no semiárido. TV UESB, educação para uma vida plena. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Criado em 1991, o Museu Regional de Vitória da Conquista funciona num casarão construído no final do século XIX, onde morou Dona Henriqueta Prates. Fica localizado na Praça Tancredo Neves, antiga Rua Grande. Desenvolve atividades pedagógicas com escolas, realiza exposições, lançamentos de livros, palestras e exibições de vídeos. Aberto de segunda a sexta no horário comercial e no domingo das 14 às 17 horas. Vem aí, o programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, pela sua TV UESB, Canal 4. Programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, todos os domingos ao meio-dia. Não percam, aos domingos ao meio-dia. Olá, bom dia. Terça-feira, 11 de junho, no ar UESB Notícias e estes são os destaques de hoje. Nesta edição, confira uma reportagem que traz os últimos dados sobre a cesta básica na região. Está esclarecido de forma disponível e ainda um passeio para o Museu Henriqueta Prates. Estas e outras informações você confere agora no UESB Notícias, primeira edição. Uma pesquisa do Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos aponta que a cesta básica no mês de maio ficou mais barata. Confira mais detalhes na reportagem. Encher o carrinho do supermercado ficou mais barato no mês de maio. É o que diz a pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, realizado em algumas cidades do país. E aqui em Vitória da Conquista, tem consumidor que já está sentindo essa diferença no bolso. Sim, eu percebi até em algumas coisas, né? No açúcar, no arroz, também no feijão deu uma boa baixada e nos materiais de limpeza também. Deu uma melhorada bastante, uma queda bem alta e é melhor para o consumidor. Entre os itens que ficaram mais baratos da cesta básica é o feijão carioca, que chegou a ser vendido a R$ 10 o quilo, mas agora já pode ser encontrado a R$ 3,99, dependendo da marca. O principal para o feijão é um dos que mais pesam no orçamento da família, né, de cesta básica. O arroz também deu uma leve baixa. A farinha de mandioca também, pelo excesso da produção, então tem uma oferta maior no mercado e, consequentemente, o preço abaixa um pouquinho. E o açúcar também, esse mês, deu uma aliviada no preço. Enquanto os alimentos diminuíram o preço, outros, na seção de hortifruti, ainda tem produtos que vão continuar pesando no bolso do consumidor, como é o caso do tomate. A situação de hortifruti desde o mês de abril que ela vem sofrendo grande alteração, sempre para mais. Como a cotação é semanal, semana ela aumenta bastante, na outra ela diminui só um pouquinho, na próxima ela aumenta. Então está com essa variação, mas sempre para cima, o hortifruti.
Olha, ontem aqui no ESB Notícias, primeira edição, nós exibimos um vídeo divulgado nas mídias sociais produzido pelos filhos do seu Adalto Lucena, que está desaparecido há alguns meses. No vídeo, os filhos fazem um apelo por notícias do pai e hoje nós recebemos aqui a Luciene Lucena, que é filha de seu Adalto. Luciene, bom dia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui do ESB Notícias. Eu que agradeço. Então, nós estamos procurando o nosso pai já tem quase 3 meses, desde o dia 15 de março que ele desapareceu. Meu pai é portador de Alzheimer, ele tem 80 anos. Infelizmente, a gente não teve nenhuma notícia, assim. As pessoas falam que viram alguém parecido, mas quando a gente vai atrás, vai ver, não é. E assim, a gente acredita que ele pode estar em outra cidade, pode ter pedido uma carona e pode ter ido para outra cidade, pode estar em algum hospital. Só que assim, como ele estava sem identificação, sem os documentos dele, porque a gente ficava com os documentos guardados em casa, então, assim, fica mais difícil para encontrar. Assim, aqui em Vitória da Conquista, a gente vai nos hospitais, a gente procura por pessoas sem identificações, mas, infelizmente, a gente não tem como ir a todas as cidades procurando hospital por hospital. E é por isso que a gente está indo atrás das mídias, Instagram, Facebook, pessoal das rádios, né, da TV, para ajudar a gente a divulgar, para a gente conseguir encontrar nosso pai. Luciene, quando foi que vocês perceberam, assim, que ele havia desaparecido? Então, meu irmão saiu para ir para o estágio. Quando meu irmão voltou do estágio, ele não estava mais em casa. E assim, a gente só teve uma gravação dele, que foi no supermercado lá próximo. Sim. No dia que ele desapareceu, depois a gente não viu mais nada sobre ele. É a primeira vez que acontece isso com o seu Adalto, desaparecer assim? Então, lá na nossa cidade onde a gente mora, porque nós somos de Cândido Salles, sim, ele às vezes ia para a igreja, não acertava voltar para casa, e aí as pessoas levavam ele lá em casa. Mas assim, lá é uma cidade pequena, então todo mundo conhece a gente, todo mundo conhece ele. Há quanto tempo vocês estão aqui em Vitória da Conquista? Então, eu estou aqui há 3 meses, quando meu pai desapareceu, né? Que eu estou aqui para buscar ele, procurando. Mas eu trouxe ele para ficar com meu irmão, porque eu precisava fazer uma viagem. E aí, minha viagem durou um dia e meu pai aqui em Conquista ficou um dia só com meu irmão, porque ele desapareceu no dia seguinte. Ou seja, assim que ele chegou aqui a Vitória da Conquista, ele acabou desaparecendo, é isso? Eu trouxe ele na quinta-feira, na sexta-feira ele desapareceu. Vocês têm, assim, alguma pista do paradeiro dele, alguma coisa, assim, pelo menos um pouco mais concreta, depois desses últimos 3 meses de desaparecimento? Infelizmente não, a gente não tem nada. Só alguns moradores de rua que logo no início falaram que ele dormiu uma noite com eles, mas depois a gente ia procurar os moradores de rua e a gente encontrava todos os dias os mesmos moradores de rua e não encontrava nosso pai. Ninguém tinha informação a respeito, né? Não. Qual era a roupa que seu Adalto estava trajando no dia Ele estava usando uma camisa social preta, uma calça social preta e estava de chinelo. Ok, Luciene. Então agora quem está acompanhando o ESB Notícias primeira edição, inclusive ela trouxe até a foto com cartaz aqui, com a imagem do seu Adalto que está desaparecido. Quem está acompanhando agora, de repente tem alguma pista, pode trazer alguma notícia a respeito aí do seu pai. Qual o telefone que pode entrar em contato? 988 32 36 28 e o outro que eu 988-62-3612. Agora, eu queria falar uma coisa que eu esqueci de falar. Quando meu pai desapareceu, ele estava com a cachorrinha dele. É uma cachorrinha Bacê Caramelo. O nome dela é Jade. E eu queria falar que a gente não estava divulgando muito sobre a cachorra, mas aí a gente começou a divulgar sobre a cachorra. Por quê? Porque pelo tempo meu pai pode estar com barba, pode estar cabeludo, pode estar mais magro, né? Mais moreno. Só que cachorro não muda. Os cachorros, eles não mudam, continuam igual. Então, assim, eu queria deixar claro, porque como nem apareceu ele, nem a cachorra, pode ser que os dois ainda estejam juntos. Ok, é verdade. Essa é uma informação bem importante, né? Sim. Tá certo. Luciene, muito obrigada por sua participação aqui no ESB Notícias. E a gente deseja, de fato, que você consiga em breve ter notícias do seu pai. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero pedir para as pessoas, gente, compartilhem a foto dele no Facebook, compartilhem no Instagram, nos grupos de WhatsApp. Por favor, ajude-nos, porque onde eu não posso ir, a internet vai. Com certeza. E quem vê alguém parecido, por favor, tire uma foto e nos envie, que a gente vai buscar onde ele estiver. Muito obrigada. E é importante, qualquer informação que tiver sobre o seu Adalto, é importante estar passando para esses telefones. E é importante também as pessoas se conscientizarem da seriedade. Tem oportunidade para informações equivocadas, não é isso? Assim, informações equivocadas, né? O que acontece?
Pessoas, elas se ficam sensibilizadas e elas querem nos ajudar. Então, pessoas idosas, elas são muito parecidas. Aí, o que acontece? Às vezes a pessoa vê um velhinho na rua, já acha que é. E aí fica com pena da gente e quer ajudar. E isso pra gente não é uma coisa ruim. Por quê? Porque significa que as pessoas, elas estão olhando na rua, elas estão procurando, elas querem nos ajudar, né? Então, assim, eu não vejo como maldade, eu vejo como que as pessoas estão preocupadas, elas estão se importando, né? Infelizmente, a maioria das fotos que a gente recebe não tem nada a ver. Isso que eu gostaria, que as pessoas que vissem tirassem foto e mandassem, porque facilitaria muito mais. Para esses números que você divulgou aqui pra gente, né? Então, mais uma vez, o número para você anotar, 98832-3628 ou 988-62-3612. Você pode mandar aí qualquer informação a respeito do paradeiro do seu Adalto. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu agradeço, obrigado. Agora a gente vai conferir a previsão do tempo para a Vitória da Conquista, porque a terça-feira segue com sol entre nuvens, períodos de tempo nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 24 graus. Veja agora a previsão do tempo para outras cidades da região. Sol entre nuvens, períodos de tempo nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora em Anagé. A variação térmica fica entre 18 e 29 graus. Previsão de chuva isolada nesta tarde em Bom Jesus da Serra. A mínima na cidade é de 16 e a máxima de 27 graus. O tempo segue instável na maior parte do dia em Caraíbas. Os termômetros variam entre 20 e 28 graus. O sol predomina nesta tarde em Tanhaçu. A cidade registra mínima de 17 e a máxima pode chegar a 31 graus. E depois do intervalo, um passeio pelo Museu Henriqueta Prates. Agora, 11 horas e 57 minutos. Voltamos já. Motorista educado, trânsito mais seguro para todos. Estacionar o veículo na calçada é colocar o pedestre em risco. Motorista, estacione seu veículo apenas em locais permitidos. Deixe a calçada para que o pedestre trafegue de forma livre e tranquila. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, estacionar na calçada é infração grave, sujeito a multa e 5 pontos negativos na carteira e a remoção do veículo. Uma campanha da UESB-FM, TV UESB e Polícia Rodoviária Federal. Faço minha parte. E você? Vamos juntos erradicar a dengue, a chikungunya, a zika, a síndrome de Guillain-Barré e a febre amarela. Evitando a reprodução do mosquito Aedes aegypti, fazendo a nossa parte ao eliminar os seus criadouros. Uma campanha da Provídeo, UESB-FM e TV UESB. UESB, Educação para uma Vida Plena. A partir de amanhã, a Prefeitura de Vitória da Conquista inicia uma nova operação no transporte coletivo da cidade. Trata-se de linhas do lote 1, que vinham sendo executadas de forma emergencial com ônibus da Aviação Novo Horizonte e com gratuidade. Inicialmente, 8 veículos entrarão em circulação no município. Segundo informações da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, a cobrança das passagens volta a ser feita aos passageiros, o que não ocorria com o serviço prestado pela Novo Horizonte. O Departamento de Jornalismo do Sistema UESB de Rádio e TV Educativas tem acompanhado todo o processo da crise do transporte público da cidade nas próximas edições dos nossos telejornais. E também da Rádio UESB-FM, vamos trazer mais informações a respeito desse novo capítulo. Um passeio pelo Museu Henriqueta Prates e a história de Vitória da Conquista. Assim, a gente pode definir o museu. Confira mais detalhes na reportagem. No quadro, a Praça Jardim das Borboletas, em 1966, pintada por Orlando Celino, onde hoje é a Praça Tancredo Neves. Nessa foto, as ruas largas de uma Vitória da Conquista de antigamente, colonizada por José Gonçalves. Tudo isso junto com alguns móveis de Dona Henriqueta Prates, na sala especial que conta a história da cidade. Na sala de Glauber Rocha, filmes e livros originais, parte da obra do cineasta conquistense. E quem nunca viu de perto uma tipografia que pertenceu a um jornal?
ou um dos primeiros computadores da UESB. Na sala Jorge Luiz Melquisedeque, abriga um acervo de objetos de comunicação. Ainda tem a história regional na sala Rui Medeiros. A exposição de objetos que pertenceram a Mozart Tanajura. A sala e a cozinha com objetos e réplicas de Henriqueta Prates, a quem pertencia o casarão que mantém a arquitetura original de 1884. Ainda tem a biblioteca Eleusa Figueira Câmara, com um acervo de referência para vários pesquisadores. Esse é o Museu Regional de Vitória da Conquista. Ambientada como era Vitória da Conquista, uma casa em Vitória da Conquista na década de 1940, por exemplo, como é a cozinha, que é totalmente ambientada. Alguns móveis do início do século XX. Então, vai encontrar essa casa com todas as características de uma casa centenária, de uma casa que foi construída na segunda metade do século XIX. O museu foi criado em 1991. Um ano depois, chegou a casa Henriqueta Prates. Em 96, recebeu a primeira reforma, a ambientação e a ligação com Dona Henriqueta Prates do telhado, recebeu uma manutenção geral. As foram detetizadas e o acervo permanente reorganizado. A reforma, ela demorou um pouquinho, né? Demandou muito tempo. Nós começamos em janeiro e só encerramos em abril, porque foi um trabalho muito detalhado. Então, a casa ficou mais de 10 anos sem manutenção, 10 anos sem manutenção. Então, nós precisávamos ter muito cuidado. Como é uma casa centenária, a construção é de adobão. Então, tudo isso demandou muito cuidado, muito detalhe. No museu, você faz uma viagem no tempo, durante uma visita guiada. Conhece grandes personalidades da cidade, como Dona Henriqueta Prates, que dá nome ao museu. Além de aprender e sentir viva a história da terceira maior cidade da Bahia. O museu é importante porque, primeiro pela localização. Né? A localização, o museu está localizado no núcleo urbano original da cidade. Segundo, o próprio imóvel, que é uma raridade em Vitória da Conquista. Hoje em dia você conseguiu um imóvel que esteja de pé depois de tanto tempo. O museu guarda a memória de conquista de uma maneira que é fácil para o público entender essa memória, para o público entender, para o público se identificar. E quem deseja visitar o museu é só agendar aí a sua visita através do telefone 3422-2559 ou mandar um e-mail para a Coordenação de Cultura, que você vai conferir também o endereço no vídeo. Trazendo todas as informações onde você pode esclarecer as suas dúvidas, fazer as suas perguntas e agendar também a sua visita ao Museu Henriqueta Prates. Bem, agora a gente vai trazer uma nota triste porque faleceu ontem um conhecido comunicador conquistense. Renato Sevidanes era conhecido do rádio conquistense como Renato Mineiro. Ele estava internado na UTI do Hospital Geral de Vitória da Conquista. Mineiro era um apaixonado pelo esporte e estava sempre antenado com o dia a dia da cidade. Ele tem passagem por diversas rádios de Vitória da Conquista, onde na maioria das oportunidades integrava a equipe esportiva. Ele nasceu na cidade de Caratinga, em Minas Gerais. O velório está acontecendo na Capela do São Vicente e o sepultamento deve acontecer hoje às 4 horas da tarde, no cemitério do Cadija. E agora a gente vai a uma reportagem a respeito da meningite. Inclusive saiu em diversos blogs aqui da cidade, alguns casos de meningite aqui em Vitória da Conquista. E nós fomos acompanhar toda essa história, inclusive conversamos com um especialista para esclarecer melhor o que é a doença e qual delas ou qual dos tipos que você pode encontrar a vacina disponibilizada no Sistema Único de Saúde. Confira. Durante o recesso de junho, as estudantes Cédria e Keilane Menezes planejam viajar para o sudeste do país. Por isso, a mãe das meninas, Keila Correia, resolveu levá-las ao posto de saúde para atualizar o cartão de vacinação para serem imunizadas contra a meningite. Como elas estão fazendo uma viagem, agora no período de recesso escolar, eu decidi trazê-las e colocar o cartão de vacina em dias, né, para estarem protegidas. Fica a pergunta: o que é a meningite? Então, a meningite é uma doença infecciosa das meninges, que são essas camadas
que vão estar aí revestindo tanto o cérebro como a medula espinhal. Então, a infecção dessas camadas por bactérias, fungos ou vírus leva a essa doença que chama meningite, que é uma doença infecciosa. A principal medida de prevenção contra a doença é a vacinação. A forma de prevenção mais eficaz realmente é a vacina, mas as meningites, de uma maneira bem geral, a maioria é transmitida por gotículas, né, de secreção ao falar, tossir, espirrar, então precisamos ter cuidado também com isso. Fora esta medida, a gente tem as vacinas, que no calendário de imunização tem algumas que protegem contra a meningite. A vacina contra a meningite é disponibilizada pelo SUS a qualquer pessoa. Durante o ano inteiro, a população pode recorrer, né, sobretudo população infantil e adolescente, para se imunizar contra esses tipos de meningite. Partindo do nascimento, né, todas as pessoas elas precisam tomar a vacina da BCG, que protege contra um tipo de meningite, que é a meningite tuberculosa. Após o nascimento, a gente tem alguns outros produtos, tipo a vacina pentavalente, ela protege contra a meningite por hemófilos influenza do grupo B. A vacina de pneumococo protege também contra a meningite por pneumococo. E a gente tem uma que é bastante procurada, que é a meningococo do tipo C, né, que é a que mais causa medo nas pessoas pela facilidade de transmissão da doença. Depois do intervalo, uma entrevista sobre o projeto Eco Kids e Eco Teens. Agora, 12 horas e 6 minutos, voltamos já. Na hora em que a gente recebe a notícia, dá medo. Dá medo de ficar sozinho, medo de que as pessoas se afastem, medo de não poder fazer tudo o que a gente ainda quer fazer. Dá vontade de ficar quieto. Da tristeza, da vontade de chorar o dia inteiro, de gritar, de brigar, de desistir, de se entregar. Mas aí dá um orgulho dos amigos, da força da família e da vontade de reagir, de continuar. Dá vontade de ficar mais forte, dá vontade de falar: ei, eu tô aqui, sou eu não sou uma doença. Dá coragem para acreditar. Tem exames preventivos, alimentação saudável e pratique atividades físicas. Ministério da Saúde, Governo Federal. Criado em 1991, o Museu Regional de Vitória da Conquista funciona num casarão construído no final do século XIX, onde morou Dona Henriqueta Prates. Fica localizado na Praça Tancredo Neves, antiga Rua Grande. Desenvolve atividades pedagógicas com escolas, realiza exposições, lançamentos de livros, palestras e exibições de vídeos. Aberto de segunda a sexta no horário comercial e no domingo das 14 às 17 horas. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. E na última semana foi lançado mais uma edição do projeto Eco Kids e Eco Teens. Inclusive tem ganhado muito destaque aqui na região, mas tentar entender o que é o projeto, qual o objetivo, nós convidamos a promotora de meio ambiente e coordenadora do projeto, que é a Karina Cherubini. Karina, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui do ESB Notícias para esclarecer mais a respeito do assunto. Eu que agradeço a oportunidade de participação e gostaria de contribuir da melhor maneira possível. Então, como primeira pergunta, o que significa esse projeto e por que tem esse nome? O projeto Eco Kids Eco Teens é um projeto do Ministério Público da Bahia que visa a educação ambiental em parceria com os municípios, conselhos de controle social. O nome Eco é pela sua natureza em si ligado ao meio ambiente. E o Kids e o Teens foi uma forma de introduzir a língua inglesa na prática da educação ambiental. Toda a educação ambiental ela tem que ser dada de forma interdisciplinar, então nada melhor que já fazer um apelo à língua inglesa, que é uma das línguas trabalhadas na educação básica, e também um estímulo para as crianças, algo diferenciado. Hoje nós temos uma certa globalização de termos, então os termos casam perfeitamente com a prática que é efetivada.
Como você disse, a introdução da palavra inglesa nesse projeto é uma tradução livre, Eco Kids, Eco Teens, direcionada a crianças e adolescentes. A intenção principal do projeto é justamente formar essa consciência ambiental a partir da infância? Exatamente. Os jornais eles são divididos conforme a faixa etária. O Eco Kids é trabalhado com crianças desde a educação infantil até o 5º, 6º ano fundamental. Dá uma faixa etária em torno de 12 anos de idade. E o Eco Teens, ao contrário, né, o Kids para crianças e o Teens para adolescentes. Então, abarcamos desde o ensino médio e também a educação de jovens e adultos. Então, os jornais diferenciam-se pelo tipo de público, pelo tipo de matéria que veiculam, sempre sobre o meio ambiente, mas o enfoque é direcionado também com a faixa etária do público a que se dirige, Kids ou Teens. É direcionado apenas ao público, às crianças e adolescentes da educação pública? Na verdade, ele é produzido por Kids e por Teens, mas o leitor em si, além dos próprios alunos, que é o principal foco, pode ser qualquer pessoa. Então, o jornal é distribuído na comunidade, os alunos levam, os pais pedem o jornal para encaminhar para parentes em São Paulo, em outros estados, porque aparecem a foto do filho, do aluno, do município em que ele já morou. Então, é um jornal que ele é bastante distribuído e tem uma acessibilidade grande da comunidade. Ok. Como é desenvolvido o projeto? Como é desenvolvido o jornal? Eu queria que você também falasse um pouco a respeito das parcerias para a conclusão do trabalho. Certo. O Ministério Público constitui um conselho editorial em cada município. Esse conselho aqui em Vitória da Conquista é formado pela Secretaria de Educação, de Comunicação, de Meio Ambiente, os Conselhos de Controle Social, de Educação, de Meio Ambiente e o do Fundeb, Núcleo Territorial de Educação, que trabalha com as escolas públicas estaduais, e a UESB, que é nosso novo parceiro desde 2018. Nos outros municípios, o Conselho também é formado dessa forma, com algumas particularidades. Por vezes não tem Secretaria de Comunicação, então entra a Assessoria de Comunicação. Não tem Secretaria de Meio Ambiente, entra a Secretaria de Agricultura. Então, adapta o Conselho às particularidades de cada município. Conforme o recurso que tem disponível para a publicação, são fixados os números das edições. Então, o município de Nova Canaã trabalha com uma edição anual, Barra do Choça 2 edições, Alagoinhas também com 2 edições, e Vitória da Conquista é o município que mais apresenta edições anuais, são 6 edições ao ano. E aqui nós fazemos uma alternância entre escola privada, pública estadual e pública municipal. Porque o meio ambiente ele é de todos, não tem essa segmentação de ser escola privada, de ser escola pública. E com isso há um intercâmbio de saberes, de conhecimento, uma escola visitando a outra, e isso é bastante produtivo, tanto para o meio ambiente como para a parte da educação. Você falou a respeito desse intercâmbio, essa troca de saberes, como é que avalia a importância da parceria da UESB também nesse projeto? A UESB, ela veio dar uma feição nova ao projeto aqui em Vitória da Conquista, porque ela permitiu lidar com ferramentas que nós não tínhamos disponíveis. No ano de 2017, nós fizemos oficinas de audiovisual, produção de vídeos pelos alunos. E o curso de cinema com seus professores aqui, conheceram a universidade, e nós estamos trabalhando assim com alunos da zona rural, que não sabiam mexer em mouses, e de repente, através da universidade, eles tiveram a possibilidade de ter uma tela de um computador super potente. Então, inspirando novos cineastas, novas profissões, com o uso de ferramentas, de saberes que são específicos aqui da faculdade e que foram franqueados através dessa parceria. Ok, Karina, muito obrigada por sua participação aqui no UESB Notícias. Quando quiser voltar trazendo mais informações a respeito desse projeto que é tão importante, a gente está sempre despertando a consciência ambiental das pessoas e principalmente na educação, porque é extremamente fundamental. O espaço vai estar sempre aberto quando quiser voltar. Agradeço muito a oportunidade e essa parceria da UESB e espero que perdure ao longo do tempo. Obrigada mais uma vez e boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. O UESB Notícias fica por aqui. Outras informações no UESB Notícias, segunda edição, a partir das 6 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã. No início, eu não entendi o que eu era. Só pensava